JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super saborosa. Vou ensinar um chaveirinho de crochê em formato de cupcake. Esse cupcake ele é muito bem trabalhado, mas ele não é nada difícil de fazer. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo, então vai ficar mais fácil ainda. Os ingredientes da aula de hoje vão ser aqui a linha na cor vermelha, verde mesclado e branco. Nós vamos precisar também de uma argolinha para chaveiro, mas se você não tiver, não tem problema, porque eu também vou ensinar uma forma adicional para você que prefere não utilizar a argolinha de chaveiro, poder fazer o seu chaveirinho também. A gente vai precisar também de fibra siliconada para fazer aqui o enchimento do nosso cupcake. A agulha utilizada vai ser a número 2 milímetros. Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos ao passo a passo? Nós vamos começar então com um círculo mágico, deixando aqui um pedaço de fio que vai acompanhar a gente por toda essa primeira carreira. Vamos fazer 3 correntes que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto e mais 15 pontos altos. Ao fim dos 16 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes que a gente fez no início da carreira, a gente vai puxar aqui esse fio da sobra que acompanhou a gente por toda a primeira carreira. Vamos puxar para ajustar aqui esse miolinho do círculo. Vamos prender aqui um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira e vamos subir 3 correntes para servir como nosso primeiro ponto alto. Nós vamos fazer no próximo ponto de base um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, novamente um aumento. E a gente vai trabalhando assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos começar já a próxima carreira. 3 correntinhas para servir como o primeiro ponto alto, um ponto alto no próximo ponto de base, e no próximo ponto de base, um aumento, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai seguir trabalhando assim, dessa forma, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 pontos altos, um em cada ponto de base, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e já vamos começar a próxima carreira. Mas antes, a gente vai arrematar esse fio aqui da sobra do início do círculo mágico. A gente precisa arrematar com um nozinho para que esse fio não se solte e acabe desfazendo o nosso trabalho. Continuando então, a gente vai começar aqui a próxima carreira, fazendo as 3 correntes para servirem como nosso primeiro ponto alto, e vamos colocar mais 2 pontos altos, um em cada pontinho de base. Ficamos então com 3 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes do início. No próximo ponto de base, a gente vai colocar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Vamos fazer novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, a gente vai colocar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai trabalhando assim por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira ponto baixíssimo, vamos iniciar aqui a próxima carreira com 3 correntes e mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficamos então com 4 pontos altos. No próximo ponto de base, a gente vai colocar um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 4 pontos altos novamente, um em cada pontinho de base. No próximo ponto de base, novamente, um aumento, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. A gente vai trabalhando assim até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira ponto baixíssimo, vamos começar a próxima carreira. 3 correntes e nessa carreira nós vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base a volta inteira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, uma correntinha, pulo aqui o próximo ponto de base e no próximo eu vou colocar 6 pontos altos, pegando somente a argolinha da frente do ponto. Pulo um ponto de base, no próximo eu vou colocar um ponto baixo, pegando somente a argolinha da frente do ponto novamente. Toda essa carreira será feita dessa forma. Pulo um ponto de base, no próximo ponto novamente eu vou colocar os 6 pontos altos. Pulo um ponto de base, no próximo novamente vou colocar um ponto baixo. Lembrando de sempre pegar aqui na argolinha da frente do ponto. A argolinha de trás a gente não vai trabalhar. Eu vou assim então por toda a minha carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e arrematamos o fio. Agora que a gente já tem aqui a parte de cima feita, a gente vai aprender a parte de baixo do nosso cupcake. Nós vamos começar aqui com um círculo mágico, 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e vamos fazer mais 23 pontos altos aqui nesse círculo, totalizando 24 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes que a gente fez. Chegando aqui ao fim da carreira, ponto baixíssimo, e já vamos arrematar esse fio aqui do círculo mágico. A gente vai puxar para ajustar aqui o miolinho do círculo. E já vamos arrematar esse fio. Aqui, então, a gente vai subir 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E no próximo ponto de base, a gente vai colocar 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. E um aumento novamente. 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. A gente vai seguir trabalhando dessa forma por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntes e nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Mas a gente vai pegar somente o pontinho aqui de trás
dos nossos pontinhos de base. Somente a argolinha de trás aqui do ponto. E vamos colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, 3 correntes para servir como primeiro ponto alto, e no próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. Um ponto alto em cima do próximo ponto de base, e no próximo ponto de base, novamente, um ponto alto em relevo pegando pela frente. Um ponto alto no próximo ponto de base e vamos trabalhando dessa forma até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo, 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E vamos colocar um ponto alto em cima do ponto alto de base, ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima de ponto alto em relevo pegando pela frente. E ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em relevo pegando pela frente, em cima de ponto alto em relevo pegando pela frente e ponto alto em cima de ponto alto. Nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo e vamos arrematar o nosso fio. Agora nossa parte de baixo também está finalizada. A gente vai aprender agora a folhinha para colocar no nosso cupcake. Nós vamos então começar aqui fazendo a laçada inicial, uma corrente e mais 3 correntes para servirem como nosso primeiro ponto alto. Vamos trabalhar aqui 5 pontos altos nessa primeira correntinha que a gente fez. Um picô de 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto e mais 5 pontos altos. Três correntes e ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha, onde a gente trabalhou toda essa carreira, e vamos arrematar o nosso fio. Nós vamos fazer mais 3 folhinhas dessa. Nós já estamos aqui com quase todos os ingredientes para fazer o nosso cupcake. Agora a gente só precisa da cerejinha, que eu já ensinei em outra aula, então eu não vou ensinar aqui na aula de hoje. Eu vou deixar o link aí na tela, e aí é só você clicar, não vai interromper esse vídeo, faz a aulinha da cereja, faz ela assim purinha, sem folha e sem cabinho, e aí volta para a gente continuar aqui com o nosso passo a passo. Depois de terminar aqui a cerejinha, o último ingrediente para o nosso cupcake ficar pronto, a gente vai começar a fazer a montagem, finalizando aqui a nossa receita. Nós vamos começar fazendo a montagem aqui das folhinhas na parte de cima do nosso cupcake. A gente vai fazer essa montagem com linha de costura normal, mas a gente vai utilizar esses fiozinhos da sobra para já deixarem mais ou menos presinhas aqui as nossas folhinhas. Agora, utilizando linha e agulha de costura normal, eu vou prender todas as folhinhas, fazendo aqui de uma forma bem firme, para que essa folhinha fique toda coladinha aqui na parte de cima do cupcake. Aqui eu já terminei de prender a primeira folhinha. Vou prender as outras 3 folhas dessa mesma forma.
Aqui eu já terminei de prender todas as folhinhas e aqui no avesso eu também prendi aqueles fios que a gente passou aqui das folhinhas. Prendi aqui no lado avesso com a própria costura normal, eu fui prendendo e cortei os excessos. Isso aqui não fica aparecendo no lado certo, então não tem problema ficar um pouquinho embolado. Agora, a gente vai só aplicar aqui a cerejinha. Então, aqui com a agulha de tapeçaria e o próprio fio utilizado na confecção da cereja, a gente vai começar a fazer a costura de mão. A gente vai aplicar logo aqui a argolinha para chaveiro. Eu vou pegar um pedaço de fio vermelho, vou passar aqui pela cerejinha e vou passar por essa última argolinha aqui do nosso chaveiro. Passo aqui novamente pela cerejinha e passo novamente pela argolinha do chaveiro. Passo novamente pela cerejinha e passo mais uma vez pela argolinha de chaveiro. Aqui eu vou dar um nozinho. E vou esconder esse fio aqui dentro da nossa cerejinha. Agora a gente já tá com essa parte finalizada, a gente vai só prender aqui na parte de dentro. Mas antes, a gente precisa colocar o enchimento. Nós vamos então começar a fazer aqui a costura de mão. A gente vai pegar as duas laçadinhas do ponto da parte vermelha e somente essa argolinha aqui do ponto que a gente não trabalhou na última carreira do branco. Vamos deixar um pedacinho aqui de sobra pra gente, ao final da costura de mão, fazer um nozinho e arrematar esse fio. Vamos costurando. Então aqui, pessoal, como eu mostrei pra vocês, ao fim da costura de mão, eu fiz um nozinho com aqueles dois fios, o do início e o do final da costura de mão, e depois arrematei os fios. Assim, a gente finaliza o nosso chaveirinho cupcake. Uma outra forma de fazer esse chaveirinho é fazer a salsinha com correntinhas, substituindo aqui a argolinha para chaveiro. Essa argolinha, essa alcinha que eu fiz aqui, eu fiz com 24 correntinhas, fiz utilizando o fio verde e eu passei aqui pela cerejinha antes de aplicar ela no cupcake. Eu passei aqui por dentro da cereja e prendi com um nozinho aqui na parte de baixo e só depois eu apliquei a cerejinha aqui no cupcake.
Assim fica perfeito também e você pode fazer sem a argolinha para chaveiro, caso você não encontre ou esteja sem no momento que você for fazer. E então assim, pessoal, a gente finaliza a nossa receita de hoje e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!